Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um call mensal da OCAN. Esse mês, um mês relevante, a gente teve uma eleição no domingo. Desse mês, a gente vai trazer uma novidade: o Petrônio Cansado, que é nosso gestor de crédito privado, vai falar um pouco dele, um pouco dos produtos. A ideia é que, a partir desse mês, ele possa participar sempre. Posteriormente, o Paulo vai falar um pouco de cenário de eleição, cenário macro, né, aqui e lá fora. O Pedro Drê vai falar um pouco de posicionamento de mercado de juros. O Fernando Chibante falará sobre os mercados de moedas. E, posteriormente, o Duda vai falar da parte de renda variável. Como de praxe, a gente vai deixar a caixinha de perguntas e respostas abertas, ao longo do qual a gente vai tentando responder tudo ou por escrito, ou ao final do qual a gente responde ao vivo. Então, Petrônio, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Obrigado, Isabel. É um prazer enorme estar aqui hoje, pela primeira vez, falando no call mensal da UCAN. E eu comecei aqui no fim de julho. São poucos meses, mas, na verdade, a sensação é que eu já estou há muitos anos na UCAN. Acho que um pouco disso é fruto de eu ter começado a trabalhar no Pactual há 25 anos na área de crédito, e a bancada de crédito ficava a uma bancada de distância da bancada de ações, onde o Duda se sentava, né? Então, a gente já tem um relacionamento há muito tempo, mas não só com o Duda, como grande parte do time da UCAN. Eu já tive a oportunidade de trabalhar junto, já os conheço, trabalhava junto, inclusive fazendo gestão de fundo. Então, aqui, realmente a sensação de estar em casa, né? E a gente compactua dos mesmos valores, dos mesmos princípios, busca, de fato, uma performance diferente para os clientes em cima do que é simples e essencial, né? Eu acho que só o fato de ter esse call mensal com essa periodicidade, essa disciplina de sempre fazer no primeiro dia, já mostra um pouco da cara do UCAN, né? De como é importante esse processo de disciplina. E outra coisa que é fundamental é o entrosamento. Então, aqui é uma gestora, uma área, né, na UCAN que está nascendo, mas ela já nasce, eu acho que, grande em experiência, em controle de risco, em entrosamento, né? E isso tudo ajuda muito, né, para o futuro da área. A gente está muito animado, muito feliz também com as parcerias que já estamos fazendo em relação à captação. Então, queria, para todas as pessoas, né, parceiros que já nos colocaram em plataformas diversas, o primeiro produto que já está de pé, né, agradecer a confiança e dizer aqui que vamos nos empenhar, não vai faltar trabalho, dedicação, esforço para sempre ter produtos que coloquem as melhores oportunidades de crédito disponíveis para os investidores. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Como eu já falei, o primeiro fundo já está de pé, está performando bem, né? A gente só não pode passar dados de rentabilidade por conta do período do fundo, que ainda não tem 6 meses de track record, mas a gente está começando com a família de fundos líquidos, né? O primeiro é o fundo D1, na sequência a gente está fazendo o D30, fundo de previdência, e esse é o início de uma maratona, né? Mas a gente está começando com o pé direito e com muita confiança, tá? Então, eu queria agradecer aí essa oportunidade e vou passar a palavra agora para o Paulo, que vai falar de economia e do cenário. Obrigado, Petrônio. Obrigado a todos pela presença. Eu queria falar um pouquinho da parte externa primeiro, e aí eu acho que tem toda aquela discussão que a gente já tinha começado no call passado sobre estabilidade financeira. Eu acho que tem essa dicotomia na verdade, esses dois fatores jogando na linha de causar uma certa apreensão maior de alguns bancos centrais, principalmente nos países desenvolvidos, mas por conta daquele triplo mandato. Normalmente a gente pensa sempre no mandato do Banco Central como sendo inflação e atividade, mas a questão da estabilidade financeira é um mandato também que é indissociável dos bancos centrais. Isso gera no balanço de risco dos bancos centrais um incentivo para desacelerar um pouco o ritmo de aperto monetário. A grande questão aí é que, assim, se a gente tem essa questão de estabilidade financeira se impondo, e a gente tem, em alguns países, sinais de desaceleração mais ou menos claros,
a parte de inflação ainda segue muito resistente, tanto em termos de números cheios, quanto em termos de composição. Então, isso gera um risco de ser necessário até, eventualmente, um ciclo um pouco maior, ou senão a inflação ser muito mais resistente do que as pessoas têm na cabeça. Então, eu acho que hoje a gente tem essa grande interrogação e, em princípio, alguns bancos centrais estão sinalizando na linha de tomar um pouco mais de risco na inflação, e a gente pode ter essas consequências de ou juros mais altos por muito mais tempo, e inflações mais altas, ou sinal dele ter que, em algum momento, surpreender um pouquinho a mais. De qualquer forma, a grande mensagem é que segue esse mundo inflacionário como pano de fundo, independente do país. No Reino Unido, especificamente, que foi um dos focos de atenção recentes aí, com a questão até a questão fiscal ganhando uma relevância maior, que era uma coisa impensável, eu acho que eles conseguiram ali ter uma ação rápida. A gente teve ali uma queda do secretário do Tesouro, depois da primeira-ministra, e foi uma ação até relativamente rápida e na direção correta. Eu acho que ajuda a estancar um pouco o problema que estava acontecendo ali, mas fica essa mensagem de baixa tolerância a questionamentos fiscais. Então, independente do país ser emergente ou desenvolvido, acho que isso é uma grande mensagem, dado que a gente está falando de um player ali que era o centro financeiro do mundo poucos anos atrás. Então, ninguém está imune a esse questionamento. E, para fechar a parte externa, a gente teve o Congresso do Partido Chinês, que a gente viu ali o presidente Xi com uma força enorme, e aí eu acho que o grande ponto disso para o cenário global é que a pauta dele é uma pauta de menor ênfase ali em crescimento, em abertura, e pode ser assim, um mundo um pouco mais complicado para a gente navegar também, dado que a China foi o foco de exportação, de deflação, de crescimento para o mundo como um todo aí nas últimas décadas. No Brasil, a gente teve o destaque, o segundo turno da eleição, confirmou o cenário mais provável, que era a eleição do Lula como presidente. Eu acho que foi um cenário que, realmente, dado o resultado das urnas do primeiro turno, se configurava como mais provável, embora uma reversão tivesse no reino das possibilidades. Mas, agora, virada essa página, a gente segue nessa expectativa da definição dos membros da equipe de transição. A gente já tem algumas indicações: o Alckmin como o coordenador da equipe de transição, o Wellington Dias como a pessoa que está falando ali sobre o orçamento do ano que vem. Então, você tem já um início dessa transição, mas tem ainda uma série de nomes ali para serem indicados, e até alguma sinalização aí nas próximas semanas também é esperada sobre nome de ministro, especificamente ministro da Fazenda, dado que os sinais são todos na direção de nós termos um desmembramento do Ministério da Economia nos ministérios tradicionais que a gente tinha antes, o Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio, Trabalho e por aí vai. Então, acho que esse vai ser um período muito importante, porque justamente a gente sai da pauta de campanha e entra na pauta de políticas, e a gente vai ter que ver o que das promessas de campanha, o que vai realmente ganhar um espaço no orçamento, se vai ser um reajuste real de salário mínimo, se vai ser a questão do benefício extra de R$150 para as famílias de baixa renda que tiverem filhos, tem a questão da própria correção da tabela do IR, que é uma promessa de campanha que tem um custo fiscal relativamente elevado. Então, acho que agora a gente entra numa nova fase, que é uma fase que você não está jogando mais para ver uma campanha e ganhar uma eleição, e sim uma pauta de governo. Então, estamos nesse capítulo agora. E aí, acho que justamente tem um link muito forte disso com a parte da política monetária, que o Banco Central manteve a taxa Selic estável, era
disparado o cenário consensual do mercado. E aí eu acho que essas coisas se comunicam de forma muito clara, porque é justamente essa pauta fiscal que vai dar um pouco mais de claridade para os próximos passos. A gente tem todo um impacto econômico esperado ali de alguma desaceleração da atividade em função da política monetária, que na visão consensual do mercado está em território contracionista, mas, por outro lado, a gente tem uma pauta fiscal que vinha se opondo a isso, e temos esse questionamento sobre o quanto isso vai ser relevante para os próximos trimestres. Na nossa visão, assim, o discurso do BC pós-reunião foi muito na linha de continuidade da Selic por um tempo razoável e que ele vai perseverar nessa estratégia até ter sinais mais claros de convergência. Mas continuamos achando que essa convergência ela segue extremamente desafiadora, dado o quadro que a gente tem de atividade fiscal e a própria disseminação da inflação que a gente vê aí nos índices correntes. Bom, mas com isso eu passo para o Pedro agora para dar continuidade falando dos mercados. Bom, falando aqui dos mercados, o Paulo já tocou nos pontos mais importantes. Eu acho que muito por conta do episódio das eleições aqui no Brasil, a gente está com a alocação de risco aqui nos mercados locais muito baixa, né? Apesar das eleições terem sido resolvidas, a gente precisa ver como é que o Lula vai caminhar na formação dos ministérios, entender quem vai ser o próximo ministro da Fazenda, entender a política fiscal, como é que vai ser a relação com o Congresso. Acho que isso tudo vai ser muito determinante para o comportamento dos ativos para frente, só que isso está envolvido ainda numa incerteza muito grande, né? Apesar das eleições terem sido definidas, a gente tem alguma dificuldade de tentar antecipar aqui de como é que vai ser essa dinâmica, né? A gente já vem há muito tempo com uma preocupação muito grande com relação à política fiscal aqui no Brasil, né? Isso sempre esteve por trás das nossas posições tomadas em juros aqui, não só o fiscal, né? Mas era o fiscal aliado com uma conjuntura inflacionária muito forte, os estímulos, o cenário global, né? A gente continua acreditando que o fiscal vai ser muito determinante no comportamento dos ativos, mas, de novo, a gente tem uma incerteza muito grande. A gente precisa entender como é que vai ser essa formação de governo, como é que vai ser o approach, né? Houve promessas de campanha muito fortes, a gente tende a ter uma percepção de que a parte de gastos vai ser muito frouxa, né? Uma participação do Estado na economia muito relevante, né? A gente hoje não enxerga uma consolidação fiscal forte à frente, mas a gente tem que ver ainda como é que vai ser essa diretriz. Acho que muito provavelmente, se o Lula vier numa linha de anunciar um Meirelles como ministro, ou algum ministro com um estilo muito parecido, acho que o mercado tende a dar continuidade a esse movimento mais favorável de Brasil que a gente está observando, né? O mercado que parecia dividido ali na véspera das eleições para ter uma dinâmica mais positiva caso o Bolsonaro fosse reeleito e talvez mais negativa caso o Lula fosse eleito, não se confirmou, né? A gente está vendo aí uma performance bastante positiva dos ativos aí na sequência das eleições. A nossa visão aqui, de novo, é de que ainda segue uma incerteza muito grande. A gente tem que observar as próximas definições assim de governo para a gente voltar a ter um risco mais relevante. Aqui em Brasil, a gente continua com um viés muito parecido, né? Com essa percepção de que o desafio para a inflação é muito grande, né? E a nossa propensão hoje maior é voltar a ter posições tomadas em juros. Hoje são posições muito pequenas, mas que, de novo, por conta da incerteza, acredito que o risco de Brasil deve ficar relativamente baixo aí no curto prazo. O cenário internacional acho que segue avançando. Acho que o Paulo tocou no ponto importante. Acho que continua essa temática de inflação muito forte lá fora, a reação dos bancos centrais, né? Acho que o mercado continua pendulando entre o medo de uma inflação muito alta levar a um aperto monetário muito forte, no outro extremo, né, o risco de uma recessão derrubar as economias e jogar a inflação para baixo no outro lado. Então, e agora a gente viu na janela recente, acho que muito por conta dos acontecimentos no Reino Unido, a gente viu uma
performance muito negativa, né, da dívida, dos bonds do Reino Unido, sofrendo muito com a questão de excesso de alavancagem dos fundos de pensão. O Banco Central teve que fazer uma intervenção, né, como o Paulo falou, um mercado muito sensível a esse tema de política fiscal. Então, a gente viu uma deterioração muito forte e eu acho que isso acendeu um alerta na cabeça dos bancos centrais como um todo, com uma certa preocupação com relação à estabilidade financeira. Então, a gente já viu alguns bancos centrais se posicionando com uma postura mais preocupada, né? Teve o Banco Central da Austrália, Canadá, o Banco Central Europeu, apesar de ter entregado uma alta de 75 bases, né, que é bem forte para a zona do euro, veio com um discurso mais conservador, com uma preocupação com relação à estabilidade financeira mesmo, isso podendo ter efeito nas decisões de política monetária para frente. Então, isso acabou sendo muito determinante no comportamento dos ativos agora em outubro, né? E a gente viu, né, sempre que o mercado consegue ter uma visibilidade de onde vai ser o pico de juros, o mercado entra numa agenda de risk-on. Acho que foi isso que aconteceu, um rebound muito forte nas bolsas, uma acomodação das curvas de juros, né, muito em cima dessa narrativa de que os bancos centrais vão conseguir fazer um movimento de pivô, né? Vão conseguir pivotar na estratégia de política monetária. Essa foi a palavra que deu tom esse mês, né, pivô, e existe uma expectativa muito grande para a reunião do FED amanhã, feriado aqui no Brasil, o mercado vai estar fechado, mas uma reunião muito importante. O mercado já incorpora quase que com 100% de chance dele entregar a quarta alta de 75 bases, né, vai levar o Fed Funds para 3,75 com 4, e mais a expectativa maior é em cima de qual vai ser a sinalização para a reunião de dezembro. Já existe uma expectativa enorme com relação a uma desaceleração, né, o board atual, capitaneado pelo Powell, sempre teve um viés muito grande, né, para uma preocupação maior com estabilidade financeira, apesar das elevações que já ocorreram, né, sempre que tem uma brecha para ser um pouco mais dovish, parece que o Fed opta por se apegar a ela. Então, acho que agora o mercado convergiu para uma percepção de que o Fed já vai sinalizar uma desaceleração de pace para dezembro, que a gente não discorda muito. Acho que a alta de juros que ele entregou até agora foi muito relevante, né? Os juros veio de 0 ainda esse ano, né, para indo beliscar 4 amanhã, então um movimento muito impressionante. Acho que então em algum momento faz sentido o Fed buscar um ritmo de alta de juros mais comedido, e acho que à luz desse movimento recente que a gente viu em outros B6, né, parece que o Fed vai caminhar nessa mesma direção. Mas a nossa visão aqui mudou um pouco. A gente, de fato, está avançando, vamos dizer assim, no amadurecimento desse processo de retirada de estímulos monetários, e essa guinada um pouco mais dovish de alguns bancos centrais nos levou a reposicionar um pouco o nosso portfólio. Então, o que a gente fez aqui foi zerar algumas posições de inclinação de curva que a gente tinha, que refletiam uma percepção de que os bancos centrais pudessem ficar extremamente contracionistas. Estamos mantendo ainda posições tomadas em juros, em patamares, níveis de risco um pouco menores, e alongamos o duration da carteira, né? Eu acho que nesse cenário que o Paulo falou, que a inflação continua muito resiliente, contaminando o núcleo, a inflação ainda muito alta em 2022, alta em 2023, num cenário que os bancos centrais tentam chegar a um ritmo mais moderado de alta de juros, tentar desenhar um final de ciclo, condizente com um ambiente de inclinações de curva se elevando. Então, a gente alongou o duration da nossa carteira e zeramos as posições de inclinação de curva. A gente continua achando os juros extremamente baixo na zona do euro, especificamente, na Alemanha também, né, uma taxa terminal abaixo de 3, se eu não me engano, né, e muito distante do que deveria ser o juro de equilíbrio, na nossa opinião, dado o tamanho do desafio inflacionário que existe nessas regiões. Então, no Reino Unido, a gente tá praticamente sem posição. Como o Paulo falou aqui, a mudança de governo foi muito rápida, muito efetiva. A gente está vendo o discurso aí do novo governo com uma sensibilidade muito maior a uma expansão fiscal, então está se mostrando muito sensível ao comportamento recente do mercado. Então, apesar de acreditar que as taxas ainda são muito baixas nessa economia, parece que o capítulo do mercado ainda é digerir essas informações mais recentes aí, que são mais favoráveis, né?
Então, da parte internacional, isso, a cabeça não mudou muito, a gente alongou o duration, zerou as inclinações de curva, continua acreditando no mundo inflacionário, com desafios enormes aí para os bancos centrais, e agora eles tendo que navegar num ambiente que é muito mais desafiador, né? Que é esse trilema aí que tem sido falado, né? Eles têm que fazer esse malabarismo aí entre voltar a reancorar a inflação num ambiente de atividade econômica um pouco mais fraco e agora uma nova variável, que é esse risco de estabilidade financeira. Então, uma vida muito mais difícil, mas que, de novo, a inflação continua sendo um grande tema, tá? Que a gente acha que ainda não vai se resolver aí pelos próximos, no curto, médio prazo, os próximos 6 meses, continua sendo um tema. No Brasil, como falei aqui inicialmente, a gente está com uma alocação de risco muito baixa, a gente precisa ver como é que vai ser essa formação de governo, mas, de novo, a gente continua achando aqui a curva de juros com uma precificação bastante otimista, né? O mercado retirou um pouco das quedas conforme o tempo foi passando, das quedas que estavam implícitas na curva. O mercado chegou a ter 400 vezes de corte de juros, com a Selic precificada sub 10, agora voltou para perto de 10,5. A gente continua achando a curva otimista demais. Tá? A gente tem posições tomadas em juros aqui bem pequenas. Acho que o mercado não está nesse capítulo de operar a Selic, o mercado está muito em cima dessa percepção do Lula sendo bem visto pelos investidores estrangeiros, né? A gente percebe aí algum fluxo que tem vindo para o Brasil em cima desse novo arranjo político aqui, mas eu acho que isso, para se concretizar, para ser perene, eu acho que tem que se concretizar em decisões mais estruturais, que a gente ainda tem uma visão muito cética, principalmente nessa parte fiscal, que a gente continua identificando como sendo a grande fragilidade aqui. De novo, Lula tem muitas promessas de campanha para entregar e é difícil encaixar essas promessas num cenário de consolidação fiscal. Então, e, de novo, é a política fiscal que permitiria com que o Banco Central entrasse uma flexibilização monetária, que a gente não acredita que é o caso. Acho que o negócio ainda está muito dividido, o desafio da inflação é enorme. Então, a gente está aguardando aqui uma definição nessa frente para voltar a se posicionar de maneira mais enfática. Nesse momento, então, alocando a maior parte de risco aqui no mercado de juros no portfólio internacional. Tá? Eu acho que é isso. Eu vou passar a palavra para o Chibate aqui para falar de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Falando aqui na parte de moedas, acabou que o mês de outubro foi um mês mais dividido. Assim, na parte de G10, a gente acabou vendo, por um lado, alguma melhora do euro, acho que muito por conta aí da influência dessa recuperação mais forte na Libra, né, como já foi comentado aqui, pela troca rápida aí de um governo mais fiscalista, né, mais preocupado aí com essa parte fiscal. Acabou que você teve uma volta um pouco mais forte aí na Libra, acho que isso acabou influenciando também, de certa forma, o euro. Mas, por outro lado, a gente viu um iene seguindo muito fraco, apesar de uma intervenção bastante forte aí, feita pelo Ministério das Finanças de lá. No caso da China, também a gente viu uma intervenção também acima do usual, aí, e ainda assim a moeda também sofreu bastante, aí, continua sofrendo bastante aí contra o dólar. Então, acho que essa divisão também a gente acabou enxergando nos mercados emergentes. Acho que o destaque mais positivo acabou sendo o peso chileno e aqui o próprio real. E no campo negativo, acho que o destaque claramente aí foi a moeda da Colômbia, o peso colombiano. Sofreu bastante ao longo desse mês. A gente aqui segue com essa visão mais altista, assim, em linhas gerais, para o dólar, apesar de reconhecer, né, que esse movimento tem sido já bastante forte, né? Acho que já tinha mencionado aí no call passado, né? É um movimento, você tem que voltar aí para a década de 80 para achar um ano que tenha sido tão favorável assim, para o dólar, em termos gerais, como tem sido até aqui. Mas, ainda assim, a gente acha que os Estados Unidos segue ainda com menos trade-offs, né? Como a gente também já tinha comentado, em relação à política monetária. Acho que se por um lado você tem aí um ambiente macro tanto para a China, Japão, especialmente a Europa, que ainda não parecem muito animadores aí para fazer um caso de apreciação dessas moedas. Acho que no caso americano, no caso do dólar, o nível que a gente vê aí nos dados, né, de
inflação, né, a parte já foi comentado aqui de núcleos, né, a parte de serviços, salários, mercado de trabalho. Então, isso tudo ainda está dando muito suporte aí para o caso do dólar, né, para o caso do Fed ainda seguir né, no relativo aí, em relação aos outros bancos centrais, ainda um pouco mais restritivo. Então, fica muito difícil ver o dólar perder o apoio desse diferencial de juros aí no médio prazo por conta disso. E acho que, além disso, ainda tem a parte também que eu comentei também aqui no mês passado, que acho que segue valendo, que é a parte de fluxo também. Então, você pega a balança comercial americana, ela segue ainda bem melhor forma do que a Europa, principalmente. Mesmo quando você compara com o Japão, também acho que fica bem claro aí a vantagem dos Estados Unidos. E no caso da China, a gente segue percebendo uma saída muito forte na conta de capitais. Até para ilustrar, né, a gente viu o dado de outubro, agora foi um mês aí de maior resgate aí de estrangeiro nas bolsas chinesas desde março de 2020, ali no auge, ali no susto ali pós-pandemia. Então, acho que por conta dessa nossa visão aí, a gente segue aqui ainda com uma cesta comprada em dólar, né, contra algumas moedas, mas fizemos alguns ajustes. Acho que o principal deles, a gente optou por zerar o peso colombiano. Foi acho que uma decisão muito mais pela intensidade aí do movimento e por uma certa, né, foi um movimento de quase 7%, 6,5% de valorização no mês. Então, a moeda está no pior momento aí da vida. Acho que a decisão então foi muito mais pela intensidade do movimento e por uma preocupação também nossa que a gente começa a ter em relação a possível intervenção aí do Banco Central. Muito mais por isso do que por uma mudança de fundamento. Acho que a história lá, né, continua sendo uma história ruim, de bastante deterioração, do ponto de vista macro. Acho que o mais relevante é que a gente também reduziu também a posição que a gente tinha short na Libra. Acho que por conta dessa mudança aí que a gente viu mais estrutural, assim, do ponto de vista de governo e dessa preocupação um pouco mais fiscalista, aí, a gente quer esperar para ver, então a gente reduziu um pouco essa posição também em respeito a essa mudança. E, em contrapartida, a gente aumentou a posição short no euro. A gente acha que o euro está realmente né, por tudo isso que já foi dito aqui, eu acho que acaba sendo talvez aí o melhor risco-retorno nesse momento. Especificamente aqui no caso do real, acho que eu concordo aí, a gente está com essa mesma visão aí do Pedro. A gente tem essa leitura de que ainda está um pouco embaralhado aí por conta desse cenário político, nessa transição ainda meio que conturbada, mesmo a eleição tendo passado, esse processo ainda meio conturbado e sem definição de equipe, de linhas gerais aí. A gente está vendo algum ânimo aí, mas é muito difícil embarcar nisso agora. Acho que a gente tem que esperar um pouco mais de dados aí para se posicionar. Então, por conta disso, a gente segue com posições bem leves aqui no caso do real também. Acho que é isso, basicamente. Eu vou passar para o Duda para dar sequência aqui na parte de renda variável. Obrigado, Fernando Schbant. É um prazer falar com todos vocês, clientes. É um prazer falar aqui em nome da UCAN. Bom, primeiro, falando um pouco de Bolsa, queria passar para vocês, realmente o mês foi positivo para a Bolsa, aqui a Bolsa subiu mais de 5%, o S&P subiu mais de 8%, então realmente foi um mês positivo. Foi um mês que nós conseguimos gerar um alfa muito relevante, né? Todos os nossos fundos de ações bateram relevantemente a Bolsa. Alguns fundos nossos de ações superaram em 11% a performance no mês. Mesmo o long bias nosso teve uma performance próxima de 10%, o long short acima de 3%, e o retorno absoluto no nosso maior fundo teve uma contribuição grande de ações performando quase 2%. Tá? Bom, o que nós temos feito aqui em Bolsa? Né? Em linha com o que a gente tem falado em alguns calls, a gente tem expandido a nossa posição bruta, ou seja, expandido a carteira comprada, mas também a carteira vendida. A gente acredita que, basicamente, o cenário externo ainda antevê muita incerteza e desafiador. Né? Nós
Temos um viés, como toda a equipe macro aí passou ainda, de os juros ficarem altos por mais tempo lá fora, e mesmo aqui no Brasil. Então, temos uma posição mais protegida. Essa posição do cenário externo diminuiu em termos percentuais no total, então mais próximo aí de 20%, porque as oportunidades no Brasil têm aumentado, né? E a gente tem conseguido expandir essa carteira aqui no Brasil, onde, inclusive, nossa análise quantitativa tem demonstrado assimetrias maiores do que o cenário externo. E, claro, o nosso ciclo de competência ainda maior, né? O momento ainda favorece, porque no pós-eleição, várias definições estão sendo tomadas, como foi falado do ponto de vista macro. É claro que ainda definições de nomes, em termos de política. A gente tem um viés que, vamos dizer, a cauda larga, o improvável, não vai ser muito tomado, mas, claro, há posições mais otimistas, com pessoas mais experimentadas, mais ligadas já com experiência no setor público comprovada, e mais ortodoxos, sem dúvida, são melhores. Mas a linha, a gente acredita que é um pouco nessa linha, mas, claro, com a dinâmica de setores e com as assimetrias, você tem uma definição do cenário eleitoral. Acho que muitos players externos também esperavam um pouco essa definição do player externo para voltar a tomar risco, e a gente também esperava um pouco para ter um pouco mais de definição setorial, né? Então, a gente vem vendo oportunidades e vem expandindo essa carteira. Bom, aonde são os nossos temas globais, tá? Continua o setor financeiro um setor muito relevante. A gente aumentou as posições em bancos nos Estados Unidos. A gente gostou muito da temporada de resultado dos bancos. Os bancos na qual nós estamos focados, que geram mais alfa, todos têm se beneficiado efetivamente de uns juros mais altos, mas sendo mais eficientes na parte de crédito, sendo mais eficiente no mercado de capitais, mesmo no ambiente desafiador, tá? Então, a gente aumentou, basicamente protegida contra a Bolsa Americana. E no Brasil também aumentamos as posições em bancos, tá? Do setor financeiro, principalmente, né? Porque tem uma parte de bancos tradicionais, mas mesmo nessa parte de bancos tradicionais, a gente consegue encontrar bancos aqui com crescimento de mais de 30% esse ano e mais de 20% ano que vem de lucro, a múltiplos extremamente baixos, aí, em torno de 7, 8 vezes de lucro. Então, a gente acha que é uma oportunidade única. E também bancos de investimento, com múltiplos aí próximo de 11 vezes, também com crescimentos de mais de 30% esse ano e mais de 20% ano que vem, tá? Então, acho isso também bastante favorável. A gente tem insistido nesse tema, expandindo a carteira, tá? Outro tema é commodity, e aí houve algumas alterações que a gente fez em commodity. Primeiro, a gente continua mais otimista com o preço de petróleo do que com o preço de commodities metálicas. De commodities metálicas, por exemplo, a gente pode citar que a gente vem perseguindo o short em minério de ferro. A gente acertou nesse tema. O minério de ferro teve uma queda relevante e hoje até a gente cobriu esse short recentemente, tá? Em petróleo, a gente aumentou a posição de empresas de petróleo nos Estados Unidos. Também a temporada de resultado confirmou que as nossas empresas estavam muito bem posicionadas. As empresas que a gente tinha superaram os lucros, as estimativas de lucros em mais de 10%. Então, também a gente aumentou a posição depois desse período de resultado. E a proteção também continua contra índices do mercado americano. Particularmente, a gente não tem gostado dos resultados, principalmente de tecnologia, principalmente das empresas mais relevantes, que tiveram uma queda relevante. Eu acredito que a queda relevante é porque continua um processo de expectativa de abertura de juros nos Estados Unidos, punindo um pouco as empresas de crescimento, e as expectativas sobre as empresas, principalmente as majors, as FANG, é muito alta. Então, nesse sentido, a gente que gosta do sistema de tecnologia cobre essas empresas, acha que algumas empresas ainda estão encaixadas, como a Apple, que superou marginalmente as expectativas, e mesmo a Microsoft, que decepcionou marginalmente,
mas outras empresas como a Amazon, como Meta, outras empresas que não performaram bem foram punidas fortemente, e cada vez fica mais desafiante você conseguir entregar as expectativas que o mercado tem. Então, o meu ponto é que nos Estados Unidos, esse processo de desaceleração vai continuar jogando as expectativas de lucro para baixo aí 2023 e 2024. Então, por isso que a gente é mais cauteloso, e lá estamos gerando somente alfa totalmente protegidos. Tá? Bom, além de petróleo nos Estados Unidos, a gente está comprado em empresas também ligadas ao setor de energia na Europa e protegido contra, principalmente, índices industriais na Europa. Também tem funcionado essa posição. São empresas ligadas a commodities com múltiplos extremamente baixos, e quanto mais você tem um cenário de sustentação de preço, a gente não acha que necessariamente de alta de preços, a geração de fluxo de caixa é sobremaneira alta, então a gente continua tendo um carrego bastante positivo dessas posições. Tá? No Brasil, em commodities, a gente diminuiu em empresas de óleo, a gente ainda mantém posições mais em empresas privadas aqui no Brasil. Continuamos protegendo essa posição com empresas metálicas, então, principalmente ligadas a minério de ferro, em aços planos. Também estamos cautelosos em empresas de proteína, porque a gente continua acreditando numa queda de spreads de proteína nos Estados Unidos, que deve derrubar um pouco os resultados para baixo. Tá? Então, basicamente, a gente continua perseguindo em óleo, mas principalmente mais em óleo fora do Brasil, e energia fora do Brasil, e ainda cauteloso e vendido principalmente em mineração e aços planos. Aços planos também estamos vendidos nos Estados Unidos. Tá? Bom, outro tema que a gente persegue, que é o do setor elétrico aqui no Brasil, pela proteção que ele representa, principalmente a inflação e a alta taxa interna de retorno real que esses ativos ainda possuem. Então, a gente continua em geradoras, em empresas integradas, consolidadoras, e essas posições continuam funcionando, e a gente acredita que elas estão muito bem posicionadas como ativo de extrema qualidade, ativo de valor, ativos com growth e ativo com boa gestão, com surpresas positivas. Tá? Então, continuamos posicionados no setor elétrico e também conseguindo expandir essas posições. Em consumo, a gente continua seletivo, porque a gente teme que os juros altos ainda inibam o crescimento de boa parte de empresas do setor, mas em setores que a gente já perseguia antes, como o aluguel de veículos, a gente conseguiu aumentar a posição, mantemos posição em varejo de atacado, temos conseguido até expandir posição na parte de vestuário, mantemos posições nas posições de shopping, que também estão com um valor bastante atrativo. Então, a gente tem conseguido ainda perseguir essa parte de consumo, que eu acredito também que pode ser uma das maiores beneficiárias com as definições aí pós-eleição, de quando ficar mais claro, vamos dizer, a ação do governo e até o estímulo próprio ao consumo. Tá? Bom, basicamente seria essa mensagem é otimista, né, pelos resultados que a gente vem conseguindo. Os cenários para a Bolsa foram difíceis, principalmente da relação de retorno ao estado ao risco aí em um ano e meio. Eu sempre, para quem tem acompanhado os nossos calls, acompanhado o nosso discurso, a gente acha que isso vai ser diferente para 1 ano e meio, 2 anos à frente. O mês passado foi uma confirmação disso, a expansão da nossa carteira tem sido uma expansão disso, e isso faz a gente ficar otimista. Tá? Eu acho que basicamente seriam esses pontos. Eu passo aí para a Isabel se tem mais algum comentário. Duda, a gente já respondeu as perguntas e, coincidentemente, o presidente vai começar a falar, então o ideal é que a gente libere o pessoal e a gente também possa ouvir o presidente falando. Ele acabou de falar, Del, foi bem breve. Já acabou? Bem breve. Então tá. Viu? Mais um tique aí do que a gente está vendo que deveria ser feito aí no processo, então vamos seguir em frente. Ok, pessoal, a gente agradece a todos pela presença e a gente se encontra no próximo call mensal. Um abraço a todos.
Um abraço. Tchau, Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau.